Graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então, espero que esteja todo mundo bem. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Em nome de Cristo, em nome de Yahshua, né? Vamos para mais um vídeo aí. Hoje o vídeo vai ser orientações da vida para os cristãos. Por quê? Porque assim, eu já passei por muitas situações na minha vida, né? Antes de me converter, depois de me converter, né? E depois de convertido, o que acontece com a gente? As pessoas têm que entender que é assim, ó. Nunca. Isso aqui é um tipo de estímulo, tá? Para quem está passando por várias situações, né? Ou situações de. Pelo fato de você ser cristão, de alguém te perseguir, ou de alguém te caluniar, ou de alguém te botar rótulo de falando que você é uma coisa que você não é, entendeu? Porque a Bíblia mesmo fala, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, né? Paulo fala, eu não nego a minha participação nas aflições de Cristo, né? O sofrimento de Cristo em prol da igreja. Então o Cristo, Paulo foi preso, foi chicoteado igual Cristo, né? Foi preso, foi açoitado e acabou morto degolado, né? Por ele falar as verdades bíblicas. Então a gente já sabe que é assim. Pessoas vão se afastar da gente, né? Algumas, não todas, outras vão se aproximar. Vai ter aquela pessoa que vai ser atraído para você por causa da sua luz, da luz que brilha em você, e ela quer essa mesma luz. Ela quer entender porque você mudou tanto, porque você tá tão diferente, e ela quer entender o que aconteceu com você, e às vezes ela quer isso para a vida dela também, né? Você acaba sendo um espelho que Deus te usa para ajudar outros a melhorar a sua vida, melhorar a sua postura, o seu jeito de pensar, o seu caráter, e melhorar também para ter mais autoconfiança de si próprio, entendeu? Mediante a Cristo, é lógico, mediante a Deus. Não é você confiar em você mesmo, mas ter a autoconfiança que vem de Deus, entendeu? E lembrando aqui, meus irmãos e irmãs, que quero que vocês entendam que tudo que é de Deus é contrário ao mundo. Então, e o mundo contrário ao que é de Deus. Ou seja, o diabo, ele achou que porque assim, no mundo espiritual é diferente do mundo físico. O mundo espiritual ele interfere no físico, mas ele é diferente, porque a sabedoria do mundo, para o mundo, o que é sabedoria? Você trabalhar, estudar, não que seja errado, tá, irmãos? Trabalhar, estudar, fazer faculdade, ganhar dinheiro, ficar rico, montar uma família e tudo. Essa é a sabedoria do mundo. Mas a carta de Tiago diz que essa sabedoria do mundo é animal, demoníaca e diabólica. Então por quê? Porque o homem visa a ganância, o homem visa a riqueza desse mundo. O homem usa a sabedoria para criar coisa, para manipular os outros, para escravizar os outros. Então, não é isso que Deus ensina na sua palavra. Por isso que ele fala que para ele esse tipo de homem é uma besta. E a inteligência, a sabedoria para o mundo, diz 1 Coríntios, para Deus é loucura diante de Deus. E a sabedoria das pessoas do mundo, que Deus nos dá mediante o Espírito, para o mundo, nós somos loucos, e é loucura. Porque ele não discerne as coisas conforme o Espírito. E aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas de Deus. E ele de ninguém é discernido, ou seja, ele não é entendido por ninguém que não é espiritual. Ele só é entendido por outra pessoa que também é espiritual. Entendeu? Então, as coisas de Deus são contrárias ao mundo. Por exemplo, quando Cristo morreu na cruz, Satanás pensou que tinha vencido Cristo. Ah, consegui matar o Filho de Deus. Tá, mas foi a glória, porque Cristo foi lá, foi para a morte para pagar nosso pecado, para justamente nos livrar da condenação que nós estávamos destinados por meio do pecado pelo diabo. Então o diabo pensou que tinha vencido, mas ele perdeu, e Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai e para nossa glória, para quem tiver aceitar a obra de Cristo na cruz, ser ressuscitado no último dia, ou ser transformado com o corpo glorificado. Então, na verdade, é igual os homens. Os homens que não são de Deus, o que ele pensa? Para ele, a vitória e a glória
se ele agride alguém, ele acha que ele saiu vencedor, né? Porque Cristo tomou bofeteado e não reagiu, pagou o mal com o bem. Então, aos olhos do mundo, Cristo foi o covarde, foi o Buda mole, né? Que Deus o livre guarde. Eu estou falando assim figuradamente, tá, irmãos? Para os olhos do mundo, mas para nós ele é mais que vencedor, e nós somos mais que vencedores em Cristo. Embora Deus escolha as coisas loucas desse mundo, que não são para confundir que são, diz 1 Coríntios, né? Ele escolhe as coisas vis desse mundo, a desprezível, que a maioria das pessoas despreza. Oh, esse aí não vai para lugar nenhum, esse aí é um vagabundo, esse aí não quer nada com a vida, esse aí como fala, ele não estudou, não tem talento nenhum. E é esse que Deus chama para ele transformar, para manifestar a glória de Deus nessa pessoa. Entendeu? E ainda deixar as outras pessoas de boca aberta. Entendeu? Então, e as outras pessoas pensando, mesmo que não fique de boca aberta com a sua transformação, elas estão pensando que elas estão no caminho certo, só que elas vão para a condenação. A não ser que elas se convertam. E nós, para a glória. Entendeu? Então, a palavra diz 1 Pedro, carta de Pedro, e diz também, na onde é mesmo que diz, 2 Coríntios e Timóteo, que Pedro fala assim, não estranhei a ardente prova que veio sobre vós, como coisas estranhas vos acontecesse, mas gloriai, porque quando vocês sois esbofeteado, perseguido, e injuriado e injustiçado, é porque a glória de Deus está sobre vós, entendeu? Então, quer dizer que se o cristão ele não for perseguido, ele não for quando você perceber que você está sendo perseguido, caluniado, injustiçado, e as pessoas estão te defamando e botando rótulo em você, a palavra diz que você tem que glorificar a Deus por causa disso. Por quê? Porque se as pessoas fazem isso, porque elas estão em trevas, você está na luz. Então a luz incomoda as trevas. Então você é testemunho que você está no caminho certo. Então, quando você for atacado, se encha de alegria. Como Paulo fala, se alegre, se regozije. Né? Entendeu? Que é difícil você se regozijar porque a gente tem sentimentos, né, irmão? Você se alegrar quando alguém te faz mal ou te persegue, comete injustiça. Mas Deus vai transformar aquele mal que fizeram para você em bem. E quem vai ficar envergonhado no final é a pessoa que te prejudicou. Ponha isso na sua mentalidade, que aí você vai viver muito melhor e não vai deixar nada te abalar. Eu aprendi isso com o tempo, né? Mesmo eu sendo cristão, às vezes eu ficava triste, eu sofria. Eu ficava meio deprimido, porque a pessoa, eu não entendia por que a pessoa me persegue, por que a pessoa me comete injustiça. Eu desejo bem para ela, eu oro por ela, se eu puder ajudar eu ajudo, se eu não puder ajudar eu não atrapalho. Por que essas pessoas agem assim comigo? Eu ficava me perguntando. Depois que eu fui me aprofundando nas escrituras, que eu fui entendendo, né, as coisas. Hoje não, hoje é a mesma coisa assim, ó, por exemplo, a pessoa quando eu falo não deixa, irmão, não estou falando para você debater com a pessoa, para você brigar, para você, não adianta debater. O que eu estou falando, o que eu vou falar aqui, entenda o que eu vou falar. Não deixar a pessoa te colocar rótulo, é você assim, não deixar aquele rótulo que a pessoa coloca, aquele nome em você, fazer você acreditar que você é aquilo, entendeu? Porque se você acredita, por exemplo, quando uma pessoa põe um rótulo e você fala isso de você, e você sabe que você não é, mas você fica em depressão por causa disso, ou você fica com receio de fazer uma coisa, ou de vestir uma roupa, porque você fica pensando, eu não vou fazer isso, eu não vou sair vestido desse jeito, com medo do que o outro vai pensar, né? Com medo do que o outro vai me humilhar, que vai zombar da minha cara, entendeu? Aí você não faz nada na vida. Então, com toda a expressão e perdão da expressão da palavra, eu não tô nem aí para que os outros falam. Entenda isso aqui, meus irmãos e irmãs. Se a pessoa que fala te faz uma crítica construtiva, que vai te levar à evolução, essa crítica, eu colho para mim, eu aceito. Porque eu sou humilde e eu escuto muitas pessoas. Mas eu escuto aquilo que faz sentido. Aquilo que veio para me corrigir, que eu olho para dentro de mim, me corrijo para o meu bem e para a minha evolução.
seja espiritualmente ou na minha vida pessoal. Então, eu aceito a crítica construtiva, pro meu bem. Eu aceito também o conselho. Eu sou humilde para escutar a pessoa, mesmo que eu não concorde no momento, às vezes eu escuto, mas eu avalio, eu vou meditar, vou falar, pô, será que a pessoa está certa? Aí depois, se eu chegar à conclusão que ela está certa, aí eu chego, pô, você tinha razão, fulano, pô, obrigado aí pelo toque e tal, né? Então, a gente aprende um com o outro. Então, irmãos, agora quando uma pessoa te dá fala assim, uma crítica para te humilhar, para te derrubar, ou fica fuxicando, ou caluniando você, ou injustiçando, eu não tô nem aí com o que ela fala. Para mim, desculpa a expressão da palavra de novo, o que eu vou falar como cristão, eu tô andando né? Vocês entendem, né? Para o que a pessoa pensa, para o que a pessoa pensa de mim, pela opinião dela, pelas ideias dela, eu aprendi a não dar valor para a opinião dessas pessoas. Eu dou valor para a opinião de pessoas de bem, não de pessoas que querem me pôr para baixo. Entendeu? Para a pessoa que quer me pôr para baixo, sabe por quê? Porque assim, tendo isso daqui, eu aprendi isso. Por isso que eu falei, fiz o vídeo aí de você viver o reino, não só falar do reino para os outros e você não viver. Entendeu? É você viver o reino. Viver o reino é várias coisas. É você viver andando na justiça, na verdade, sendo leal, sendo uma pessoa fiel à palavra, sendo uma pessoa que ama a palavra de Deus, sendo uma pessoa que tem a alegria do Espírito Santo, a alegria da sua salvação. Lógico que vai ter momentos na vida que você vai passar por perda, por lutas, perdas de entes queridos, perdas ou por alguma doença, ou por como que se fala? Por perda de emprego, ou por perda de separação, entendeu? E isso dói, isso nos deixa triste. Mas ao mesmo tempo você pode se alegrar, porque se Deus permitiu aquilo, acaba sendo pro seu bem. Porque mesmo que no momento você não entenda isso ou não enxergue, é pro seu bem. Porque se não fosse pro seu bem, Deus ia permitir que continuasse. Se ele permitiu que você parou, é porque ou aquilo está te atrapalhando, ou aquela pessoa está te atrapalhando de evoluir, ou ela não está no mesmo propósito que você, ou então, se você perdeu a pessoa pela morte, é porque já chegou o tempo dela e ela foi, se ela andou no caminho do céu, ela vai para perto do Pai, entendeu? Como todos nós um dia iremos, entendeu? Então não é que você é frio, não sente nada, você sente, mas você ao mesmo tempo que você sente a tristeza, porque vai sentir saudade daquela pessoa que você ama, você sabe que ela vai para perto do Pai. Entendeu? Se ela andou nos caminhos do Senhor, lógico, né? Se ela não andou, aí é outra coisa. Aí, e outra, por exemplo, eu mesmo, antigamente eu era assim, eu me deprimia com a opinião dos outros, eu me escondia, às vezes, de sair de casa, porque os outros iam ter opinião de me julgar, ou porque eu sou cristão, falar assim, agora você virou santo, ou agora você é careta, ou então ela falar assim, tipo assim, eu não me moldo meu tipo de opinião para agradar ninguém. Eu quero agradar a Deus. Eu falo o que Deus manda eu falar. Se desagradou a pessoa, nem Cristo agradou todo mundo ou agradou. Ainda mais eu que sou falho e pecador. Então, eu não me moldo para agradar a pessoa. Se a pessoa gosta de você, irmãos e irmãs, ela vai, mesmo que você não concorde com ela no momento, mesmo que você tem ela por amiga, mas ela te convida para fazer uma coisa que você acha errado e não faz, e ela se separa de você só porque você não fez o que ela queria que você fizesse, então ela não é sua amiga. Porque o amigo de verdade, mesmo que você não faça o que ele faça, não concorde com algumas coisas, ele vai continuar seu amigo ou sua amiga. Se ele não continuar ou ela não continuar, é porque nunca foi amigo. Entendeu? Só tá amigo nos momentos bons, no momento difícil não tá. Entendeu? Outra coisa, que eu dou de conselho assim, né? Eu não sou ninguém para dar conselho, né, irmãos? Eu passo para quem quer aprender, quem quer tocar a experiência de vida, né? Eu também aprendo com as pessoas, mas tem pessoas que é orgulhosa, né? Fala assim, quem é você para ensinar? Eu aprendo com a minha filha, eu aprendo com criança, eu aprendo com idoso, eu aprendo com gente de faculdade, eu aprendo com analfabeto, eu aprendo com todo mundo. Eu tenho o coração humilde para orientar, para ensinar e para aprender também. É uma troca, né? Quisera que todo mundo fosse assim, tivesse a mesma mentalidade, né?
Mas tem pessoas que se orgulham só porque ela tem umas habilidades, uns certos dons, mais do que o outro, porque assim, ninguém tem todos os dons, certo? Cada um tem um dom. Às vezes, irmãs, você vai ter uma habilidade que outro, por mais que ele treine, ele não consegue ter a mesma habilidade que você. Ele pode até conseguir fazer as coisas parecidas, mas você sempre vai se sobressair sobre ele, porque é um dom seu. Aí ele vai ter um outro dom que ele vai sobressair sobre você, porque é um dom dele. Não dá para você ter todos os dons. Cristo, ele divide os dons. E eu não estou falando só dons, mediante só dons espirituais. Eu estou falando dom também do mundo, que alguns têm a habilidade de ser jogador de futebol, outros não. Outros têm a habilidade de ser lutador, outro tem a habilidade de ser ginasta e outro não. Outro tem a habilidade, não, o homem tem todas as habilidades que ele quiser. Não tem, porque nem todo mundo consegue fazer tudo na vida. Tem coisa que você não vai conseguir fazer. Tem coisa que você vai conseguir fazer que outro não vai conseguir fazer. Entendeu? Então você tem que aceitar aquilo que Deus te dá. Se ele te deu esse dom, agradeça por ele. Não fica com inveja do dom do outro. Você pode treinar para fazer o mesmo que o outro faz, se você gostar, pode. Você pode fazer, mas não quer dizer que você vai ser melhor que ele no dom dele. Pode ser que você consiga fazer algumas coisas parecidas, mas não vá com o intuito de querer ser melhor que ele, porque, cara, sempre você vai achar alguém melhor que você em alguma coisa. E você sempre vai ser melhor que outro em outra coisa. Então, no intuito, o cristão, eu estou dizendo, não estou falando competição do mundo. Eu estou falando para o cristão, a gente não entra em competição para disputar quem é melhor. Os discípulos fizeram isso, Cristo chamou a atenção. Entendeu? É um corpo unido, um auxilia o outro. Se eu tenho um dom, eu te auxilio no meu dom. Se você tem outro dom, você me auxilia no seu dom. E um troca com o outro e aprende com o outro. Isso se chama maturidade espiritual. Agora, Paulo chamou a atenção dos coríntios por causa disso. Não posso falar como as espirituais a vocês, irmão, porque sois ainda carnais. Leite tem que lhe dar de beber, porque não suportar comida sólida. Eu também bebi muito leite antes de comer comida sólida. Hoje eu ainda tenho muito que aprender, muito que amadurecer. Mas hoje eu já passei do leite para o sólido. Entendeu? Paulo falou assim, não foi Paulo, foi o livro de Hebreus, né? O escritor de Hebreus, que muitos entendem como se fosse Paulo, né? Que ele fala assim, já deveis ser mestres, seres mestres, mas ainda tem que beber leite, né? Já era para ser mestre. Então alguns já era para ser mestre, mas ainda bebe leite, né? Eu não me ponho como mestre, porque eu não sou o que eu sei que eu tenho que aprender. Eu me ponho como uma pessoa já a caminho do amadurecimento espiritual, mas eu ainda estou longe de ser mestre. Mas um dia serei mestre, que se Deus quiser, né? Não só aqui, mas também no reino eterno, porque nós reinaremos com Cristo, né? Então, quando uma pessoa te coloca um rótulo e para te humilhar, para te ofender, teve um momento da vida que nada me abalava, né? Quando eu me converti. Só que depois, com as lutas que eu passei na minha vida, eu de novo deixei as coisas me abater. Só que depois eu me recuperei. Eu sempre ressurjo da cinza. Por quê? Porque Deus me alavanca. Deus permite eu passar pelas lutas, mas depois Ele mesmo me dá a mão e me socorre e me ajuda a se levantar como um guerreiro de guerra que vai ferido, vai se arrastando, mas não desiste. Eu também não desisto, fico ali na oração, perseverando, buscando força em Deus, buscando força no Senhor Yahshua, no Senhor Cristo, né? Buscando que Ele me capacite, buscando que Ele me direcione, que Ele mostre o caminho, porque às vezes eu fico com dúvida, aí o Espírito Santo vem e me esclarece, não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Então, você não deixar nada te dominar a sua mente, ou seja, por exemplo, a pessoa fala assim, que nem, eu gosto muito, eu me visto do jeito que eu gosto, eu não sigo moda. Então, às vezes, já aconteceu várias vezes isso, né? Da pessoa não falar, mas ela olhar e dar um sorriso irônico e zombar da minha cara, porque eu coloco uma camisa rosa, né? Aí as pessoas acham que eu sou mariquinhas, né? Porque eu uso rosa. Eu acho uma cor rosa bonita, é igual verde fluorescente. Eu gosto da cor verde fluorescente, gosto de marrom, uma camiseta marrom também.
né? Preto eu não gosto muito, eu uso preto porque preto não suja muito, né? Eu gosto de usar preto porque preto não suja muito. Então, a pessoa fala assim, você, não vou sair com a camisa, que nem tem lugar que eu frequento que é cheio de homem com muita testosterona, né? Então ele que se acha machão, né? Então, aí eu vou lá de rosa de propósito. E se os caras ficarem me olhando torto e ficar querendo achar assim que eu sou mariquinhas, o problema é dele. Eu não me mudo pelo que ele pensa. Deus sabe quem eu sou, minha família sabe quem eu sou, sabe? Se eu tenho minha namorada ou minha mulher, ela sabe quem eu sou, minha filha sabe quem eu sou. Por que eu tenho que ficar triste e deprimido com uma pessoa que diz que eu sou mariquinha só porque eu uso rosa? Isso é a opinião dele, entendeu? Mas ele não me convence disso, porque eu sei quem eu sou. É igual você ter fé em Cristo e a pessoa falar, você é falso profeta. Prova que eu sou falso profeta, porque eu sei que existe falso profeta, mas eu prego conforme a escritura. Agora, a pessoa que quer te humilhar, ela vai falar isso. Mas se você acreditar nisso, você já se deixou manipular e se abater. Então, a palavra da pessoa, porque diz que a palavra tem poder, e ela tem mesmo, tanto de abençoar como de amaldiçoar. Mas quando você está em Cristo, você crê na palavra da verdade, você crê em Deus, o Criador dos céus e da terra, nenhum poder pode te dominar a ponto de você acreditar, porque tudo que as pessoas falam para te botar rótulo, para te humilhar, para te botar para baixo, ela está sendo boca do diabo para te diminuir. E se você deixar, ela consegue, mas você pode não deixar. Por exemplo, o diabo é o pai da mentira. Sempre ele vai falar assim para você, se soprar no seu ouvido, quando você falhar, porque nós mesmo sendo cristão, a gente está no corpo de pecado, então a gente pode falhar. A gente não vive pecado, não vive erro, mas pode falhar. Aí a pessoa vai falar, o diabo vai falar para você, ou usando pessoas, ou ele mesmo acusando na sua mente. Você não é salvo, você pecou, você não é isso. Aí você tem que responder o quê? Na sua própria mente, lutando com o diabo em oração. Eu sou salvo sim, porque Cristo deu a vida por mim, Ele pagou o meu pecado. Eu sou pecador aos meus olhos, falhei sim, confessei ao Pai e o sangue de Cristo me purificou, porque eu tenho um advogado fiel intercedendo por mim junto ao Pai. Sai daqui, você é o pai da mentira, arreta-te, Satanás. Sangue de Jesus tem poder que ele me cobre. A palavra de Deus tem poder em mim. Maior o Espírito Santo que habita em mim do que o seu Espírito que está no mundo. Sai daqui, derrotado. Aí, Satanás foge. Por isso que a Bíblia fala, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Então, Cristo derrubou o diabo com a própria palavra. O diabo tentou tentar o Filho de Deus. Olha a ousadia. E o que Cristo fez? Usou a palavra para derrubá-lo. Então, ele vai fazer a mesma coisa com a gente. Ele vai oferecer os reinos do mundo para você se corromper. Isso se você deixar. Entendeu? Ele vai usar. Entenda uma coisa, irmãos. O ladrão não rouba a casa vazia. Quando o diabo estiver te atacando, você tem que ficar feliz. Eu sei que parece contraditório. Mas por quê? Quer dizer que você está no caminho certo. O diabo não ia te atacar se você estivesse andando no caminho do mundo. Porque ele não ataca a pessoa que está fazendo a vontade dele. Ele pode atacar lá na frente, que vai levar a pessoa junto com ele para o lago de fogo se a pessoa não se arrepender dos seus erros. Mas, quando ele te ataca diretamente, é porque você está no caminho certo. Você está andando na obediência a Deus. Você é um perigo para o inferno, porque você ora, você clama, você entra em luta, porque espiritual contra o reino das trevas, contra os demônios, não sozinho. Você vai com o nome de Yahshua, com o nome de Yahshua, com o nome de Cristo, certo? Com o nome do Yahweh, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se for sozinho, você vai se dar mal, entendeu? Porque o inimigo é mais poderoso que você. O poder que você tem, a autoridade que você tem, é quando você usa o nome de Yahshua. É quando você usa o nome de Yahweh, de Deus, Elohim. Entendeu? Porque ele te deu a autoridade de você pisar serpente e escorpião. Isso não quer dizer que você tenha que dar juízo de maldição para o diabo. Não, a palavra, nem os anjos, nem o arcanjo Miguel, sendo maior por Deus, ousou pronunciar juízo de maldição para o diabo. Falou, o Senhor te repreenda. Entendeu? O que você tem que fazer é não temer o diabo, você tem que respeitar, saber que ele é um anjo poderosíssimo, ele tem uma hierarquia,
e há de ser respeitada. Só que você não pode temer ele. Você respeita a hierarquia, ele, a posição dele, mas você não teme a ele. Você teme somente a Deus. Quando você está com Deus, você não tem que temer ao diabo, você tem que temer a Deus. Entendeu? Não temer quem mata o corpo, mas temer quem pode condenar a alma. Esse é só Deus. Entendeu? Então, muita gente tem mais medo do diabo do que de Deus. Deus te deu poder para você pronunciar. Tem gente que tem medo de falar da palavra, com medo de perder a amizade, com medo de pessoa se afastar. Se Deus te chamou para isso, você vai ter duplicada a honra. E você vai ter muito galardão no céu. Mesmo que as amizades se afastem, mesmo que a sua família se afaste de você, porque você fala as verdades bíblicas, você não fala a verdade bíblica para ofender ninguém, nem para julgar ninguém, porque você também é falho. Você fala se a pessoa quiser a palavra penetrar no coração, na alma dela, na mente dela, e ela olhar para dentro dela e querer se converter para ela ter salvação. Então você está falando da palavra não é para julgar, é por amor, mas ela não entende assim. Porque tem pessoas que não quer se corrigir, não quer olhar para dentro de si e se corrigir. Porque o pecado é gostoso, é aprazível, e ela quer continuar na prática pecaminosa e acreditar que mesmo assim ela vai para o céu. Porque Deus é amor, né? Porque muitos falam isso. Deus é amor, Deus não julga ninguém. Então isso não, isso é contrário à Bíblia. A Bíblia fala que por amor ele deu o filho dele para morrer na cruz. Mas o filho vai voltar como juiz da próxima vez. O que ele tinha que fazer para a salvação, ele fez. Ele já deu a vida dele justamente para que todo que está no pecado venha crer na obra de Cristo na cruz para ele não ser condenado, para ele ser justificado. Agora, se você não aceitar isso, não é Cristo que está te condenando, é você que está se autocondenando por rejeitar a obra que Cristo fez por você de pagar seus pecados. Então, você vai culpar Deus, mas o culpado é você próprio. Porque você está recusando a obra da salvação na cruz. Então você vai reclamar do quê? É escolha sua. Não é Deus que está te condenando, é você mesmo que se autocondena. Porque Deus deu o filho dele justamente para você não ser condenado. Só basta crer na obra dele. Entendeu? Então, o diabo usa a voz da pessoa para te diminuir. Entendeu? Para te botar para baixo. Você não consegue, você é um fraco, você não tem estudo. Se Deus fala que você é bonito, né? Porque Deus, as coisas do mundo, irmãos e irmãs, elas são as coisas de Deus é contrário às coisas do mundo. Deus não fala em 1 Coríntios que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, que Deus não chama muitos sábios, muitos os poderosos desse mundo. Leia em Coríntios, está lá, 1 Coríntios. Leia lá a carta 1 Coríntios. Deus chama aquele que todo mundo despreza, aquele que fala, esse não vai chegar a lugar nenhum. Deus chama aqueles que não se acham capazes por si próprio. Gideão, venha fazer a minha obra. Não, eu não posso, Senhor. Sou o menor da minha casa. Eu sou contigo. Eu vou te capacitar, diz o Senhor. Josué, não temas. Eu sou contigo. Entendeu? Não temas. Entendeu? Então, a gente tem que quebrar esse paradigma da nossa mente. Tem que pedir em oração. Tire todo o temor de dentro de mim. Tire toda a ansiedade. Tire toda a depressão, Senhor. Tire todas as limitações. Tire as barreiras. Tire os pensamentos negativos da minha mente, me encha do seu Santo Espírito, me dê força de fé inabalável, força espiritual, força mental, força psicológica, força emocional, tudo isso eu peço a Deus. Eu não peço bens materiais, que isso eu consigo com o meu trabalho. Deus me dá saúde, me capacita, eu vou lá, trabalho e conquisto as minhas coisas. Entendeu? Eu peço para Ele saúde para me trabalhar, eu peço sabedoria para lidar com os interveiros da vida, eu peço discernimento da palavra, eu peço força de fé inabalável, eu peço força espiritual. É isso que eu peço na minha oração para mim e para os meus irmãos e irmãs, para os meus familiares, para o meu vizinho. Peço que ele seja curado de enfermidade, se for da vontade do Pai. Peço que Deus dê sabedoria espiritual para a pessoa. Peço que Deus abra os olhos espirituais. Peço que Deus dê fartura na mesa para ter o pão de cada dia para as pessoas, para alimentar os famintos da rua. É isso que eu peço nas minhas orações. Eu não fico pedindo, me dá carro, me dá casa, me dá isso, me dá aquilo. Se for da vontade de Deus, Ele vai me dar. Que Ele sabe o que eu necessito. E Ele não vai me dar o que eu quero, Ele vai me dar o que eu preciso. Entendeu? Então, muitos não entendem isso daí, né? Eu falo essas coisas e falo que não tem nada a ver. Então, o rótulo, teve um tempo que eu falei assim, irmãos. Porque assim, a pessoa já me xingou de tanto nome que vocês não imaginam.
né? Como que ela fala lá? E principalmente religiosos aí que são mais preconceituosos. Tipo assim, ó, ele não xinga você, por exemplo, de maricas. O religioso não te xinga de marica. Quem te xinga de marica é a pessoa do mundo. Mas mesmo assim, se porque você veste uma roupa que para eles aquela roupa é de maricas, né? Então, para ele é de maricas. Mas roupa não muda o seu caráter. Roupa não tem poder nenhum de fazer você homem ou, mulher, ou maricas ou mulher. Se você nasceu masculino e você nasceu feminina, não é a roupa que vai te fazer você de mulher virar homem e de homem virar mulher. É a sua essência, é a sua conduta, é o seu caráter. É a sua inclinação que faz você ser alguma coisa. Não é nem a sopa e nem a palavra que os outros lançam sobre você. Porque se você deixar a palavra que os outros lançam sobre você te manipular e te fazer acreditar que você é aquilo que estão te falando, a culpa não é de quem fala, é de você que escuta. Entendeu? Porque você deu poder para aquela palavra te afetar. Quando você não dá poder para a palavra te afetar, quando eu trabalhava lá no Brás lá, várias pessoas me olhavam estranho, várias pessoas zombavam da minha cara, várias pessoas me desejavam mal, me olhavam com a cara feia, como se quisesse voar no meu pescoço e me esganar, e eu não entendia por quê. Na verdade, eu já entendia nessa época, né? Porque eu sei que eu tenho uma luz que incomoda as trevas. E se a pessoa está no caminho do errado, no caminho do mal, ela consegue identificar uma luz, porque a luz ofusca a treva e a luz ela revela o pecado. E se a pessoa está no pecado e ela vê que o outro tem luz, ela na mente dela ela acha assim: ah, esse daí se acha melhor que eu. Ah, esse daí acha que ele é santo. Entendeu? Na mente dela é isso. E sem eu falar nada. Por quê? Porque a luz ela confronta as trevas. Entendeu? Então, eu glorio no Senhor, falo, louvo a Deus. Antes eu não louvava não, ficava triste. Hoje não, eu louvo a Deus. Porque quando isso acontece, quer dizer que eu estou no caminho do Senhor, que eu estou no caminho certo e que a glória de Deus repousa sobre mim. Entendeu? Então, quanto mais a pessoa me ataca, ela está me fazendo favor. Entendeu? Porque, ó, entenda outra coisa aqui, irmãos e irmãs. Se a pessoa, quando a pessoa ela te ataca, muita gente ela humilha os outros porque ela se acha melhor que você. Ou ela se acha melhor que você porque ela tem mais dinheiro, ou ela se acha melhor que você porque ela se acha mais bonita fisicamente, ou ela se acha melhor que você porque ela é famosa e você não é, ou porque ela tem uma faculdade e você é um analfabeto. Por vários motivos uma pessoa acha melhor que a outra. Eu não me acho melhor que ninguém. Nem que eu tenha e nem que eu não tenha, o que o outro tem ou o que o outro não tem. Isso não faz diferença para mim. Eu sou diferente, mas melhor não. Me sinto diferente. Por quê? Porque eu ando em outro caminho, contrário ao mundo. Entendeu? Então, mas eu não sou melhor que ninguém. Eu sou tão pecador quanto a pessoa. Só que eu entreguei minha vida para Cristo e fui justificado. A pessoa que não entregou não foi justificada. Eu tenho a salvação. O outro, eu sou um pecador justificado. O outro não é justificado. Eu fui salvo pela justificação de Cristo, da obra dele. O outro não foi. Então, se ele não se arrepender, ele vai ser condenado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, tá? Então, as pessoas se acham melhor que você. Só que você só se convence que o outro é melhor que você se você quiser. Entendeu? Deixa a pessoa achar que é melhor que você. Um dia, no dia do juízo, ela vai dar conta. Deixa ela te humilhar. Tudo que ela está fazendo aqui, se ela não pagar aqui, ela vai pagar no dia do juízo. Não que a gente queira que isso aconteça com ela. Porque a gente tem que amar até os inimigos. Eu oro para a pessoa se arrepender. Mas se ela não quiser se arrepender, no dia do juízo ela vai dar conta a Deus. Então, eu descanso e fico no Senhor referente a isso. Então, eu até já brinquei com pessoas assim: você quer que eu te compre o alto-falante para você gritar para todo mundo o que você pensa de mim? Aí desculpa a palavra que eu vou usar aqui, irmãos. Se você quiser falar que eu sou maricas, se você quiser falar, porque ó o cabelinho dele, cabelinho de maricas, pode falar. Ó a roupa dele, roupa de maricas, pode falar. Ele é falso profeta, pode falar. Deus está vendo o meu coração, Ele está vendo a minha mente, Ele está vendo a minha conduta, Ele está vendo o meu proceder. Minha família também me conhece, isso para mim me basta. O que os outros pensam de fora, para mim, ó, certo? Porque não me domina mais, porque eu tenho a palavra da verdade.
Eu tenho, quando você conhece a palavra, conhecereis a verdade te libertará. As pessoas não entendem isso. Te libertará não é só do pecado, que nem faz os religiosos falam. Do pecado também, principalmente. Mas do engano do diabo, do engano das pessoas. Você não vai ser manipulado mais por ninguém. Você vai sentir o fado do engano. E você não vai deixar nenhuma palavra de humilhação. Mesmo que você não debate com a pessoa, que você não enfrente ela. Não precisa enfrentar. Você ri da cara dela, ri assim, não desrespeitando a pessoa dela, mas você ri do que ela está falando. Porque, que nem Cristo falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem nem o que falam. A pessoa, ela está se autocondenando quando ela te humilha, quando ela te zomba, te escarnece. Ela não sabe nem o que está fazendo. Ela está fazendo mal para ela mesma. E outra, quando uma pessoa faz isso e ela se acha melhor que você, na verdade ela é insegura. Entendeu? Você que é seguro de si. Por quê? Porque você não está entrando no jogo dela. Você não está se convencendo do que ela fala de você negativo. Entendeu? Então você mostra que quando ela quer se sentir superior a você, ela que está se fazendo inferior a você pela conduta errada dela. Porque quando ela te ataca porque ela é insegura. Porque se ela não fosse segura, ela não ia te atacar. Entendeu? Como uma pessoa segura de si vai atacar outro, você vai atacar uma pessoa que está quieta lá por quê? Certo? Se você tem seus conceitos, suas opiniões formadas, certo? Então quando uma pessoa te ataca, é porque ela é insegura, ela passa uma imagem de autossegura, de autossuficiente. Mas se você enxergar o interior dela, você vê pelas atitudes dela que ela é uma insegura. Entendeu? Então você tem que ser sábio, ser inteligente. Então, quando uma pessoa faz uma atitude dessas, é porque ela é uma insegura. Ela passa uma imagem de segura, mas ela é uma insegura. No fundo, ela é uma insegura, ela só finge. Ela é igual as pessoas da internet, irmãos e irmãs. A pessoa, às vezes, não estou dizendo, tem pessoas que é rica mesmo, mas tem pessoas que vai lá numa festa, aí filma com o celular, aí fala que o carro é dela, que o carro é nada. Ela foi convidada para a festa, fica filmando para falar que é dela, que é isso, para falar que tem uma vida perfeitinha, e você não sabe, vai ver a vida dela toda bagunçada. Entendeu? Pode ser que ela tenha tudo isso também, mas não seja feliz de verdade, porque a verdadeira felicidade não vem das coisas. A verdadeira felicidade é um estado de espírito, é você ter Deus no coração. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Às vezes tem pessoas pobres que é mais feliz do que rica. Tem muitos ricos aí que perdem tudo quando ganha. Ou que mantém as suas coisas, mas cai nas drogas, na prostituição, cai na bebida. Por quê? Porque ele é vazio de Deus. Nada preenche. Só o que te preenche é Deus. Eu aprendi isso. Eu mesmo, quando eu procurava uma pessoa para ficar do meu lado, uma companheira, né, para me preencher, mas Deus falou, meu filho, quando você estiver preparado, eu te dou uma companheira. Quando você entender que quem te preenche, quem te faz feliz sou eu, o outro que vai te acompanhar, ele vai complementar a sua felicidade, ele vai te auxiliar, entendeu? Ele vai te ajudar a ser feliz e você ajudar ela a ser feliz. Porque quem te dá a verdadeira felicidade só sou eu. Então, eu que te preencho, eu que sou a sua plenitude. Entendeu? Não é o outro que vai te preencher que vai ser a sua plenitude. O outro vai ser só uma pessoa para te auxiliar a ser feliz, para te auxiliar você melhorar, você evoluir e você a ela. Entendeu? Então, e outro, mesmo que Deus não me dê ninguém para correr do meu lado, eu tenho Deus do céu, o Todo-Poderoso do meu lado. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai. E eu estou feliz agora com isso, porque eu entendi. Antes eu não entendia, eu buscava validação nas pessoas, eu não busco mais validação de ninguém. Se a pessoa ela é grata a mim, eu não ajudo para ninguém ser grato. Se a pessoa for grata, bem, se não for grata, que tem pessoa que você ajuda e ela é ingrata, não estou nem aí, não me arrependo de ajudar. Tá lá, Deus está vendo tudo, a minha atitude é a atitude do outro. Então, no dia do juízo vai tudo ser posto em prato limpo, irmãos. Então, eu me alegro no Senhor por causa disso. Porque as pessoas que fazem essas coisas, ela está se autodestruindo. A pessoa que guarda ódio no coração, ela está se autocondenando. A pessoa que não tem amor, por não aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E eu vejo isso hoje na sociedade. Não em todos, mas na maioria. Entendeu? Por isso que a maioria, a palavra diz que no final dos tempos, a maioria dos seres humanos vai se perder.
poucos vão se salvar. No total, vai ter mais salvos para o reino do céu do que perdido, certo? Desde Gênesis até aqui. Mas no final dos tempos, a maioria vai se perder. Por quê? Porque não vai ter mais respeito, não vai ter mais educação, não vai ter mais amor ao próximo, não vai ter mais amor às pessoas boas, de bom coração, não vai ter. E nós já estamos presenciando e já estamos vendo isso. Vai ter muita falsidade, muito engano, muita adulação, muito tapinha nas costas, mas com falsidade. Isso é o que vai ter no final dos tempos. Entendeu? E a gente tem que ficar vigilante, nós que somos cristãos, para não sermos enganados. Entendeu? Então, quando você se ofende com a palavra do outro, diz mais a respeito de você do que do outro. Você tem que se corrigir, se olhar, porque se aquilo está te afetando, né? Já aconteceu isso comigo. Antes me afetava, hoje não me afeta mais. Porque eu conheci o reino. Eu estou vivendo agora o reino. Entendeu? Eu atraio pensamentos positivos. Antes eu me sentia incapacitado. Eu falava, não consigo. Quem fala isso no nosso ouvido é o diabo. Ah, você não consegue, você não vai conseguir, que desiste disso. Você é feio, você é isso. Ó, a palavra diz que, porque Deus vê de maneira contrária. O mundo fala que você é feio, mas Deus diz que você é bonito. Porque ele não vê beleza física, ele vê a luz. Diz que Cristo, Isaías fala que Cristo, ele não tinha formosura física, mas a luz que estava nele que fazia ele ser bonito. Então, não deixa a pessoa te botar rótulo, você é feio, você não consegue, você é burro, você não tem estudo, você é isso, você é aquilo. Não acredite nisso. Às vezes você não consegue fazer uma coisa, você tentou aquilo. Não deixe de tentar, você vai lá e tenta. Se você não conseguir, parte para outra coisa, mas não desista de fazer algo, porque você se sente incapacitado. Pede força a Deus, pede capacidade a Deus. Eu fiz isso, aquilo que eu tentei e não consegui, parti para outra. Aí a outra eu fui lá e consegui. Então aí eu me foquei naquilo que eu conseguia, que eu tinha habilidade. Entendeu? Você não vai saber de todas as coisas, você não vai ter todas as habilidades do mundo. Mas você pode ter umas áreas que você pode ser capaz. Então acredite mais em você, acredite mais, não só em você, por você mesmo, mas acredite que você tem um Deus Todo-Poderoso que te capacita. Aí tenha uma autoconfiança que vem de Deus, não de você próprio, entendeu? Aí todos os paradigmas, todas as limitações, os medos, todas as ansiedades, todos os bloqueios vai caindo por terra, entendeu? E aí você está vivendo o reino, aí você vai ser feliz de verdade, entendeu? Aí você vai conquistar as suas coisas, não por amor às coisas materiais, mas vai conquistar andando na justiça. Aí quando as coisas caem do céu, você perde logo o prazer. Quando você luta para conquistar uma coisa, é muito mais prazeroso. Seja essa coisa material ou até uma pessoa que você gosta, você vai lá, batalha, você conquista a pessoa, aí os dois correm junto, no mesmo propósito e cresce junto, entendeu? É muito mais prazeroso do que você conquistar as coisas caindo do céu, entendeu? Então, Deus vai dando capacidade pra gente evoluir em todas as áreas, entendeu? Então, esse daí é o vídeo, irmãos e irmãs. Não deixe ninguém te rotular, e se rotular, não debata. Mas não absorva aquele pensamento negativo ou humilhante que as pessoas jogam sobre você. Entendeu? Que nem tem religiosos que falam assim, que os motoqueiros de Hang Loose é tudo do diabo. Eu conheço muito motoqueiro que ajuda os pobres, que faz boa ação, cara. Entendeu? Os religiosos que Jesus falou que são filhos do diabo. Ele fala que os outros é filho do diabo. Quem usa preto é do diabo. Irmãos, entenda uma coisa aqui, ainda tem um tempinho, isso aqui é o mais importante que eu vou falar para vocês. Entenda uma coisa aqui, o que Jesus falou? Não é o que vem de fora que contamina, mas o que sai de dentro. De dentro do coração do homem, da mente perversa do homem, sai os adultérios, sai os homicídios, sai a ladruagem, sai a mentira, sai a inveja, sai o ódio de dentro. Não é a roupa que você veste que vai te contaminar. No tipo de roupa, certo? Não adianta você estar com terno e gravata no púlpito da igreja e distorcer a palavra de Deus, porque você está fazendo abominação, certo? Você está levando o pessoal para o engano. Isso é ser cristão falso. Não é a roupa, que muitos aí, não, irmão, essa roupa é do diabo. Não, já teve mulher que falou isso para mim quando eu trabalhava no Brás,
que o uniforme da minha empresa que eu trabalhava, da empresa que eu trabalhava, da minha empresa não, da empresa que eu trabalhava, era vermelho. Aí a mulher passou de mim, uma senhora, falou, vermelho e preto você tá usando, essa cor do diabo, hein, cuidado. Aí eu falei, oxi, agora o diabo tem cor agora? O diabo é um ser espiritual, cara. O diabo tem cor. Lógico que a cor negra representa trevas, mas não é uma treva da cor em específico, é a treva da escuridão, a ausência de luz, entendeu? Não é que você vai vestir uma roupa preta, que você está em treva, que você é do diabo, não é isso. Deus, Cristo e Deus, ele usa uma realidade hoje para explicar uma coisa espiritual. A gente tem que entender as coisas, as parábolas e as figuras de maneira espiritual e não física, irmãos. Então, os religiosos só entendem de uma maneira carnal e física. Ele não entende o âmbito espiritual da coisa. Entendeu? Então, você é puro e branco por dentro. Por fora, porque o que é por fora, a taça e ferrugem come. Por fora é bonito. Por isso que Jesus falou para os religiosos fariseus, sepulcros caiados, vós sois bonitos por fora e podre por dentro. Entendeu? O importante é o interior. É você ser transformado de dentro para fora. Você ser uma boa pessoa, uma pessoa justa, uma pessoa de paz, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira. É isso que é você se limpar por dentro. Por fora, pouco importa. Jesus não está se portando com o seu cabelo, com a sua roupa. Ele está se portando com a sua obediência, com a sua conduta, com o seu caráter, com a sua justiça, com a verdade. E isso é dado pelo Espírito Santo. Entendeu? É isso, irmãos. Não deixa ninguém te colocar rótulo, falar que você é do diabo. Você sabe se você é do diabo se você fizer iniquidade, se você fizer injustiça, mentira, manipulação, engano, traição. Aí sim é a obra do diabo. Você tem que saber o que é do diabo e o que é de Deus. Entendeu? Os religiosos, por religiosos é o contrário. Porque a religião faz parte do sistema do mundo. Pro mundo, o que é bonito pro mundo é feio para Deus. E o que é feio para Deus é bonito para o mundo. Então, as coisas de Deus é tudo contrário às coisas do mundo. Entendeu? Cristo morreu, o diabo pensou que ele tinha ganhado. Depois ele viu que ele perdeu. Porque Cristo morreu para a nossa justificação, para a glória de Deus Pai. Depois ele ressuscitou. Entendeu? Quando a gente é perseguido, e a gente é caluniado, e injustiçado, e açoitado, e xingado, para Deus nós estamos na glória. Para o homem, nós somos o derrotado, para os olhos humanos. Mas para Deus, veja o que Paulo passou, veja o que Cristo passou. E eles eram derrotados ou perdedor? Ou vencedor? Me diga aí, no mundo espiritual. Entendeu? Então é isso, esse é o vídeo. Deixa o like, badala o sininho de todas, compartilha o vídeo. Até o próximo vídeo, bem-vindo a novos inscritos. Fui!